O dono da informação atleticana, tudo bem, Rezende? Tudo bem, Léo, boa noite a você, ao Simões, a todos que nos acompanham. Dito sorteio agitado pro Galo, hein? Exatamente, foi manchete da turma do bate-bola, o Galo mandou bem no sorteio, agora é bem em campo. Vamos pro Rio de Janeiro, Wellington Campos acompanhou o sorteio da Copa do Brasil, não é isso, meu ídolo? Pois é, Léo, já temos aí a Copa do Brasil e o Galo vai pegar o CRB. Primeiro jogo é lá em Maceió. Segundo jogo em Belo Horizonte. A tabela deverá sair amanhã ou mais tardar na semana que vem. O Vitor Bate foi quem representou o Atlético. Ele está conosco aqui na Itatiaia e fala da seriedade que precisa o Galo ter com este adversário e principalmente fazendo o primeiro jogo em Maceió, o segundo jogo em Belo Horizonte. Todo respeito e seriedade tem que ser levado para o confronto, né? E campeonato de mata-mata, eliminatório, um dia ruim pode te custar caro, né? Vim de uma geração, de uma conquista de Copa do Brasil com o Paulista Jundiaí, né? Isso exemplifica que é uma competição bem democrática, né? E no qual o respeito tem que ser altíssimo, sabendo que a cada confronto, a cada fase, as dificuldades vão aumentar, né? E todo respeito ao CRB, que é uma equipe finalista de Copa do Nordeste, que vem fazendo uma grande temporada e vem fazendo bons anos, então temos que ter atenção e respeito para conseguirmos buscar a classificação. Qual é o segredo da Copa do Brasil nessa fase? Acho que é eficiência, tem que ser eficiente, tem que ser competitivo, né? Temos que buscar um padrão, como eu falei, com competição de mata-mata, você tem que tomar cuidado com todos os detalhes, fazer valer o mando de campo também, mas sabendo que é uma competição, é uma decisão que você tem 180 minutos para poder trabalhar uma classificação. Então o segredo é regularidade, atenção, né, e respeito ao adversário. O que nós podemos esperar domingo de Vasco e de Galo? Principalmente um Vasco que vem de 4 vitórias consecutivas, pode ter Felipe Coutinho, pode ter os outros reforços, o que a gente pode esperar? Um jogo difícil, um confronto de equipes tradicionais. O Vasco vem numa crescente, vem numa evolução no campeonato, mas também sabemos que com o retorno de alguns jogadores nossos, os reforços que estão ganhando condição de jogo também, nossa equipe vai crescer, a prova disso já foi o nível de atuação que nós tivemos diante do Juventude, mesmo não tendo ganhado o jogo, mas jogo difícil, assim como todo jogo do Campeonato Brasileiro, campeonato equilibrado, onde muitas equipes duelam na parte de cima, oscilam durante a competição, então a gente espera melhorar nossa regularidade também para poder termos objetivos maiores também no Brasileiro. O Galo agora tem que aguardar a tabela da Copa do Brasil, oitavas de final. Outros jogos, olha só, Flamengo e Palmeiras, o primeiro jogo é no Maracanã. Atlético Goianiense e Vasco, primeiro jogo em Goiânia. Curitiba vai receber Atlético Paranaense e Bragantino. Morumbi, São Paulo e Goiás, jogo de ida. O Botafogo faz aqui no Rio contra o Bahia seu primeiro jogo. O Corinthians em casa recebe o Grêmio e o Juventude no Alfredo Jaconi com o Fluminense, as oitavas de final da Copa do Brasil. Um abraço, Léo. Um abraço, Wellington. 6:13, professor Alexandre Simões. Eu não tenho a menor dúvida de que todo mundo que estava no sorteio e que não era do CRB queria pegar o CRB, por motivos óbvios. 13º colocado da segunda divisão, não tem jogo fácil? Não tem, mas é o adversário menos qualificado tecnicamente em todo o sorteio, então a gente pode dizer que o Galo mandou bem no sorteio, professor. Sim, Léo, sem dúvida, porque tem 2 times só da Série B, né? Além do CRB, o Goiás, mas que está à frente do CRB na classificação. Então, se a gente fizer um ranking pelo momento no Campeonato Brasileiro, séries A e B, o CRB é o 16º, né? É o pior, é o pior dos times, né? O pior dos cenários, né? E a gente vai ter confrontos complicados, né? A gente tem 4 times do G6 da Série A, por exemplo, se enfrentando. Porque a gente tem um Flamengo e Palmeiras e a gente tem um Botafogo e Bahia.
Além de um Grêmio e Corinthians, um confronto extremamente tradicional, os dois clubes já decidiram Copa do Brasil 2 vezes, 95 e 2001, cada um levou a melhor em uma, mas sem dúvida nenhuma ficou muito bom pro Atlético, principalmente, Léo. E aí, o jogo não aconteceu ainda, o Vitor pregou respeito, tá certo, tá correto. Mata-mata já deu muitas lições, Mata-mata tem muitas lições aí de que não se ganha de véspera, mas de toda forma é muito melhor nesse cenário de maratona de jogos, de Copas, porque a Copa do Brasil, o Brasileirão no final de semana, Cláudio? E logo depois já começa o mata-mata da Libertadores contra o São Lourenço. É muito melhor você poder encarar um CRB do que você ter que fazer um clássico contra um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo ou um Botafogo. Eu falo pra vocês o tempo todo pra vir pro YouTube da Itatiaia. Quem tá no YouTube tá vendo os confrontos e eu vou levar pra você que tá no rádio agora. Flamengo e Palmeiras, lembrando que quem é o segundo time decide em casa, então Flamengo e Palmeiras, segundo jogo em São Paulo, Atlético Goianiense e Vasco, segundo jogo no Rio, Atlético Paranaense e Bragantino decide em casa, São Paulo e Goiás, segundo jogo em Goiânia, CRB e Galo decide na Arena MRV, Botafogo e Bahia, decisão lá na Fonte Nova, Corinthians e Grêmio, decisão provavelmente no estádio do Grêmio. Será que até lá o Grêmio já vai ter o seu estádio? Vai ser na semana de 7 de agosto, Pois é. Não sei se... Tomara, seria muito legal pro Grêmio. E Juventude e Fluminense decidindo no Maracanã. E aí, esse é o confronto, Cláudio. Mas o Simões citou aqui o calendário do Galo, eu queria que você passasse para a torcida exatamente como ficam as datas e os confrontos do Galo agora, envolvendo principalmente Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vamos lá, o Galo joga domingo, Léo, agora contra o Vasco. Vai ter semana livre a próxima semana. Aí pega o Corinthians também pelo Campeonato Brasileiro no domingo, dia 28, 7 da noite, Arena MRV também. Depois desse jogo do Corinthians, já é o primeiro da Copa do Brasil contra o CRB lá em Maceió. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 31, porque a rodada seguinte o Galo joga em Criciúma, é um sábado, então não pode jogar na terça-feira, porque já teria jogado domingo, não pode jogar quinta, porque vai jogar no sábado seguinte. Então, CRB, Copa do Brasil, Criciúma fora de casa, Brasileirão, volta contra o CRB dia 6 ou 7 de agosto na Arena MRV, aí define esse confronto da Copa do Brasil. Ficou o Criciúma entre os dois jogos. Depois tem um clássico contra o Cruzeiro, no dia 10, um sábado, 9:30 da noite, Mineirão, e vai jogar contra o São Lourenço na Argentina, jogo do dia 13 de agosto. Volta, pega o Cuiabá na Arena MRV dia 17 e de novo o São Lourenço no dia 20. Então, essa próxima semana vai ter um respiro pro Galo. Depois, Léo, não tem respiro mais, alternando aí Campeonato Brasileiro e os jogos de Copas CRB e São Lourenço. Vamos lá, Léo, pro treinamento de hoje, a grande notícia no Galo foi o Fausto Vera treinando normalmente. Na live a gente já tem aí imagem do Fausto Vera em campo. Amanhã ele será apresentado. Isso significa que vai ser relacionado para o fim de semana. Pelo menos fica como opção no banco de reservas. Fausto Vera, que tem um detalhe importante, a gente estava falando de Copa do Brasil, ele não vai poder jogar pelo Galo, porque na Copa do Brasil, jogador que atua por uma equipe em qualquer fase, não pode atuar por outra. Ele já jogou pelo Corinthians, então ele não pode atuar pelo Galo. É o único deles, né? Porque os demais, Lianco estava fora do Brasil, o Alonso, o Bernard também. Então, esse aí é o único empecilho, né, pro Fausto Vera, mas já deve ficar disponível pro fim de semana. O Lianco, Léo, esteve em campo também, fez um trabalho físico, mas à parte, o Lianco não dá para pensar nele ainda nesse fim de semana, contra o Vasco da Gama. Quem sabe contra o Corinthians, porque aí vai ser uma semana cheia, né? Eu tô acreditando que pra rodada seguinte, o Lianco já fica disponível. E aí, tem dois jogadores hoje que foram pra transição, Mariano e Lemos. Tem chances, ambos, de pelo menos ficarem como opções. Hoje, Mariano e Lemos não são titulares no Galo, vão ser reservas. Mas são opções, né, Léo? Você vai ganhando mais jogadores experientes no banco de reservas. Rubens também para esse jogo não estará pronto, mas quem sabe pro Corinthians também, é exemplo do Lianco. Zaratio, aí tem que esperar um pouco mais, assim como o Alisson e o goleiro Everson, são jogadores que ainda vão demandar um pouco mais de tempo aí para recuperação. Pro fim de semana é aquilo, Léo, que a gente já vinha comentando. Fausto Vera vai iniciar ou não, aí já é uma questão do técnico, porque ele vai ficar disponível. Sem o Arana, Batalha entraria no time. A minha dúvida só é se ele vai colocar o Batalha
de zagueiro e aí avança o Saravia naquela linha de ala, né? Pra jogar de um lado e aí coloca o Scarpa na outra ala, ou ele deixa o Scarpa quietinho e adianta o Alonso. Não sei se o Alonso poderia fazer essa ala esquerda. Função, por exemplo, mais ofensiva que o Arana faz nesse time do Galo, Léo. O Alonso pode fazer o lado esquerdo. E ele faz com louvor. O Alonso é espetacular jogando ali como um zagueiro pelo lado esquerdo, como ele já, na primeira partida nessa volta, jogou muito bem no empate contra o Juventude. Mas o Alonso não é um ala. Então não tem como. Por mais que você que está me ouvindo, me vendo agora, vai torcer o nariz, o Scarpa vai ter que jogar na esquerda. Só que dessa vez o Scarpa vai jogar na esquerda sem ter que voltar para pegar um lateral, porque vai ter um zagueiro de perna esquerda cobrindo ele lá. Ah, Léo, mas é melhor o Scarpa jogar na direita. Mas não tem um jogador para a esquerda. E o Scarpa joga bem lá também. Então, por mais que eu gosto e acho que o Scarpa tem que jogar sempre do lado direito, quando não tem o Arana e o Scarpa não vai ter que voltar para marcar lateral, eu entendo o Scarpa jogar ali, porque o Milito tem outras opções pro lado direito. Inclusive, Cláudio, não sei se ele será que ele já pensa até no Vera para configurar aí, pelo menos no banco de reservas, quem tá no jogo? Deve estar. Pois o é. O Vera vai estar. Então. Porque se ele vai ser apresentado amanhã, ele vai estar pronto pro jogo no fim de semana, assim como o Alonso foi e viajou para atuar contra o Juventude. Então, Fausto Vera fica, não sei se ele poderia fazer a ala ali, eu acho que também não. Agora, eu concordo com você, Léo, o torcedor do Galo, até o Milito já falou, eu prefiro o Scarpa ali, no lado direito, mas eu acho que não é nenhum fim do mundo colocar o Scarpa do lado esquerdo. Tem muito torcedor que colocou isso na cabeça. Sabe qual que era o grande problema, ô Simões? É lógico que o Scarpa, ele joga melhor na direita, ok, mas ele também joga bem na esquerda. O problema ali não era o Scarpa estar na esquerda, era o tanto de gente que estava faltando. Para que ele pudesse ter liberdade mesmo para jogar muito pelo lado esquerdo. Ô Léo, eu acho que assim, o Scarpa na esquerda você perde uma grande jogada que o Atlético tem, que contra o São Paulo, por exemplo, o último jogo do Galo na Arena MRV foi importantíssima, né, Cláudio? Principalmente no primeiro tempo, que é o Scarpa puxar pro meio e bater pro gol. Inclusive o gol do Paulinho sai assim. E ele fez várias vezes. Ele fez várias vezes. Uma do Rafael defendeu bem, a outra passou perto, na outra saiu o gol do Paulinho. Você perde isso quando ele vai pra esquerda, tá? E uma coisa que eu não consigo entender muito, Léo, pode ser assim, eu não consigo entender essa coisa assim, o treinador tem uma maneira de jogar e eu jogo dessa maneira independentemente da situação. Pô, você não pode formar a linha de 4 com o Saravia na direita, o Fux com Batalha e o Júnior Alonso, um lateral esquerdo que segura e dá liberdade pro resto da turma? É um jogo especial, excepcional. Aí você vai perder uma arma desse tamanho que é o Scarpa jogando pela direita? Porque tem que ter o esquema da saída de 3 com 3 sabe? É uma maneira que eu penso, entendeu? Jogar. A gente vê a treinador alterar durante o jogo. A gente elogia o Seabra muito por isso, né? O Fernando Seabra faz isso no Cruzeiro. Mudar a maneira de jogar durante o jogo. Muitas vezes de acordo com o adversário. Sim, o que eu tô dizendo é isso, sabe? É um jogo excepcional, não é? Tem o Arana. Porque no próximo jogo já vai ter. É suspensão pelo terceiro amarelo. E daqui a pouco volta o Rubens. Isso. O Júnior Alonso joga de lateral esquerdo, não joga? Na seleção do Paraguai jogou várias vezes. Pô, você forma uma linha de 4, tá? E o Alan Franco com o Otávio, e aí Bernard, Scarpa, Hulk e Paulinho com aquela liberdade ali, com o Scarpa. Porque eu penso que é isso. Ser o treinador também é administrar esse tipo de situação. Eu só jogo de uma maneira, só tenho uma maneira de jogar. Eu particularmente não gosto disso. E não tenho certeza que o Milito tem competência suficiente para armar a equipe dele de outras maneiras. Então eu acho que assim, claro, o Scarpa na esquerda mas eu acho que o Atlético perde uma grande arma, que é essa bola, e principalmente na Arena MRV. Puxa na memória, convido o pessoal que está acompanhando a gente no rádio, no YouTube, puxa na memória, quando o Scarpa jogou pela direita na Arena MRV, quantas vezes ele puxou a bola pro meio e bateu no gol? Quantas vezes ele puxou pro meio e bateu pro gol? E a tendência é de um Vasco fechado, né? Eu não acho que o Vasco vem aqui de peito aberto. Ô professor, você sabe que isso não acontece todo dia, mas você me convenceu. Realmente, não precisa deslocar o Scarpa lá pra esquerda não, viu, ô Milito? Faz essa linha defensiva, o Saravia volta a ser um lateral mesmo, o Alonso joga de lateral, outros dois zagueiros. E o Alonso fica, o Saravia pode ir um pouquinho mais, e o Alonso, precisar. O que eu imagino que ele pode fazer, inclusive, ele pode usar o Saravia como ele fazia com o Arana. Se ele jogar o Scarpa lá pro lado esquerdo, ele vai fazer o Saravia fazer a função do Arana do outro lado. Exato. Né? Vai ser o Saravia, vai ser um ponta. Vai embora. Mas
Tipo Milito. aquela cruzada de bola que o Arana faz, acho que o Saravia não E aí, faz isso. possivelmente, o Saravia fica à frente e o Bruno Fux vai fazer ali o lado Exatamente. direito com o Agora, Batalha mais centralizado. O treinador tem uma maneira de jogar e só joga assim. Eu particularmente, não gosto disso. Eu acho que, assim, o ideal é o time ter a maneira dele de jogar. Mas eu acho que isso aí é variável. Até porque, dependendo de situação de jogo, outro dia ele não colocou lá no Mané Garrincha lá, ele não colocou lá Allan Kardec, Palácios, danou Vargas, danou botar atacante e tirar jogador de defesa? É a maneira de jogar dele? Não é. Foi situação de jogo. Assim como o jogo contra o Vasco é uma situação excepcional, em que o Galo não vai ter o Arana nem o Rubens. Ô Simões, você já ouviu aquela a voz do povo é a voz de Deus? Já. E é a voz de Alexandre Simões. Sabe por quê, turma? Aqui no chat, todo mundo concordando com Simões, viu, Milito? Então atenção, Gabriel Milito, para ouvir a sua torcida. Todo mundo querendo o Scarpa sendo mantido na direita e o Alonso jogando de lateral esquerdo. Dá para fechar ali atrás com uma linha de 4 defensores e soltar o Galo para cima do Vasco, mantendo o Scarpa do lado direito. Fica a dica aí, hein, Milito? É só pegar o código. Claudião, arremata o Galo pra gente. E o Vitor, na entrevista ao Wellington Campos, já negou o nome do Santiago Montiel, lateral esquerdo, que foi falado hoje como um jogador que estaria bem avançado em negociações com o Galo. Segundo o Vitor, foi até um nome comentado mesmo pelo treinador, pelo Milito, que trabalhou, né, no Argentino Júnior, time do Montiel. Mas nesse momento o Galo tem o Arana de volta e vai ter o Rubens daqui a pouco. O Atlético neste momento não busca lateral esquerdo. Léo, 40 mil torcedores garantidos e vamos ter lá, né? No fim de semana vai ter show de pagode a partir de 1 da tarde na Esplanada e promoção de cerveja também. Então, motivo a mais pra turma chegar mais cedo na Arena, domingão. Galo e Vasco, jogão, Léo.